Um certo escritor chamado Warren Wiersbe, ele disse em um dos seus comentários: Jesus viveu e ministrou na terra no poder do Espírito, e nós devemos assim fazer. É lamentável que tantas pessoas pensem que Jesus serviu como fez, simplesmente porque ele era Deus e exercia seus poderes divinos como se estivesse trapaceando. Eles argumentam que, devido ao fato de não possuírem a mesma natureza divina, Deus não pode esperar muita coisa delas. Mas esse tipo de pensamento está totalmente errado. Ele continua dizendo: quando serviu aqui na terra, Jesus dependeu do Espírito Santo, dependeu da oração e da palavra de Deus. E esses recursos divinos estão disponíveis a todos nós. É um texto que nos ajuda a fazer uma reflexão a respeito de quem nós somos e de quem Deus é para nós. Por muitas vezes nós agimos como se tivéssemos convicção, como se nós tivéssemos a direção clara para onde nós devemos percorrer. Por muitas vezes nós agimos como se a oração, como se o jejum, como se a palavra de Deus fossem um acessório para a nossa vida. Em alguns casos, por muitas vezes nós agimos como se os principais recursos para o sucesso fossem ferramentas e estratégias, porque agimos assim. Em alguns casos nós agimos como se Cristo fosse apenas algo distante de nós, uma história, um ser que está longe e que tem uma linda história que é contada pelo século dos séculos. E por muitas vezes nós agimos como se nós não dependêssemos de Deus. Mas eu quero dizer algo aqui que para mim é uma verdade imutável. Todos nós dependemos de alguém. De alguém. Quer você acredite ou não, quer você considere isso ou não, quer você aceite ou não, todos nós somos escravos de alguém ou de alguma coisa. Quer seja de bens materiais, quer seja do seu próprio recurso, do seu dinheiro, do seu carro, da sua casa, da sua condição financeira, quer seja de pessoas, quer você dependa do seu marido emocionalmente, quer você espere um elogio para poder prosseguir, quer você dependa de credores, de agiotas, de alguém, ou talvez você dependa do pecado, do sexo ilícito, da imoralidade, da fofoca, do pecado, ou ao longo da sua jornada você escolheu ser escravo de Jesus. Mas de uma maneira ou de outra, todos nós somos escravos de alguém. E o texto vai dizer, de uma forma muito linda, em Romanos 6, de 20 a 23, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Porque o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Esse é o fim para aqueles que entendem que precisam se submeter e ser servos de Jesus. E o texto continua dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De uma vez por todas, nós precisamos decidir diariamente a quem nós vamos servir. Pode ser óbvia a resposta, mas eu acredito que não seja. É só olhar para a própria história, é só olhar para o seu dia a dia, é só olhar para as suas ações, é só olhar para as suas escolhas. É uma resposta que no nosso consciente ela é muito clara e ela é muito visível e óbvia, mas no dia a dia, por muitas vezes, ela é muito difícil. E você pode estar liderando uma família, você pode estar conduzindo uma grande empresa, um grande público dentro do seu cenário corporativo, você pode estar conduzindo um grande ministério, você pode estar aparentemente sendo bem-sucedido, porém, o Senhor da sua vida é nada mais, nada menos do que você mesmo.
porque essa é a escolha que você fez. Você pode achar que está sendo intencional na construção e na expansão do reino de Deus, mas na verdade, você pode estar construindo qualquer outra coisa, um próprio reino, coisas pessoais para a sua própria vida. E nós precisamos decidir, você precisa decidir, servir a Cristo ou servir todo o resto. Servir a Jesus, se colocar à disposição dele, se colocar como servo dele, entendendo que ele é o seu Senhor, ou viver à margem de qualquer outro Senhor que não seja Jesus. Porque cada página da história nos leva a Cristo. É Ele que dá a última palavra, é Ele que faz a diferença nas nossas vidas. Ele é o nosso maior exemplo. E eu quero dizer que Jesus enfrentou críticos, Jesus enfrentou cínicos, Jesus enfrentou céticos e nunca hesitou. Ele não balançou, ele não fraquejou. Ele enfrentou o diabo no deserto e venceu. Ele enfrentou a cruz e não olhou para trás, foi até o fim, cumpriu a promessa do próprio Pai. Ele nasceu para morrer. Ele escolheu a hora e o local da sua vida. Ele escolheu a hora e o local da sua morte. Os homens não tiraram a vida de Jesus. Ele próprio a deu. Ele escolheu, porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Porque quando a história nos conta que o corpo de Jesus foi levado para uma tumba que não era dele, era emprestada, parecia sim que Satanás havia vencido. Parecia que os homens daquela época, como Herodes, como Caifás, o tinham impedido de cumprir a promessa de Deus, mas foi só uma impressão, foi só uma falsa sensação de quem não conhece o verdadeiro Senhor. Mas 3 dias depois, a história vai nos contar e a palavra de Deus nos diz, Ele ressuscitou e Ele venceu, Jesus venceu, nos dando a esperança, sim, da vida eterna com Ele. E também nos dando a esperança de viver uma vida digna aqui, nessa terra, da forma como Jesus sonhou. Só que para isso acontecer, você precisa escolher quem vai ser o Senhor da sua vida. Jesus ou qualquer um outro. E eu quero ler uma linda narrativa que se encontra em Êxodo 21, que ele conta a seguinte história, olha só. São estas as leis que você proclamará ao povo, palavras de Deus para Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu senhor e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo livre por toda a vida. Escravo que decidiu permanecer, sendo servo do seu Senhor. É um compromisso do servo para com o seu Senhor, não é uma imposição, mas é algo de dentro para fora, é você entender que a pessoa ao qual você serve vale a pena continuar servindo até o fim da sua vida. É um compromisso daqui para lá, é um compromisso do servo para com o seu Senhor, é uma decisão diária que você precisa tomar. E assim como a história do Antigo Testamento, todos nós podemos nos tornar escravos livres do verdadeiro Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Por isso, não deixe para amanhã. Diga isso para esse Senhor. Senhor, fure a minha orelha. Deixe a sua marca em mim. Eu escolho Jesus como meu Senhor por toda a minha vida. Amém.